tema que precisamos parar muito e ouvir e absorver é o tema da volta de Jesus, da sua parousia, da sua segunda vinda. A manifestação do Senhor, que será em dois momentos. O primeiro momento, sem dúvida nenhuma, será o rapto da igreja, o arrebatamento da igreja, a retirada dos santos. E o segundo momento é quando ele virá com milhares dos seus santos para aniquilar o iníquo, para acorrentar Satanás e para estabelecer um reino que foi prometido aos ancestrais mais remotos da nossa fé. Então, esses dois momentos caracterizam a segunda vinda de Jesus, dois momentos, que há um intervalinho. Porque é bom entender essa doutrina que vem das Escrituras, porque os judeus erraram. Eles ouviram falar da vinda de um Messias. Um Messias, eu estava meditando, quando você abre, por exemplo, não precisa abrir, Ezequiel 37, Daniel 2, Daniel 7, você vai ver a promessa de um reino que não tem fim, de um reino onde as nações se curvariam, se submeteriam ao governo de um rei levantado por Deus. E esperaram que o Messias viesse com esta agenda, estabelecer um reino dominante, um reino de justiça, mas em que todas as nações se curvariam. Mas eles se esqueceram de ler nas profecias que esse servo do Senhor, esse Messias, viria, antes de tudo, para ser um sofredor. Ele seria maltratado, seria rejeitado, ele tomaria sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E eles não entenderam que a manifestação do Messias se daria em dois cenários. No primeiro cenário, ele viria para salvar, ele viria para derramar seu sangue na cruz como remissão dos pecados. Ficaram tão concentrados no aspecto do Messias como rei, que se esqueceram que ele antes iria descer às partes mais baixas e levaria cativo o cativeiro. Então nós precisamos também entender a volta de Jesus e a agenda de Deus na Bíblia Sagrada. E na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, ele diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o teu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor,
justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua. Então eu quero pegar a expressão amam a sua vinda. Amam a sua vinda. Então entendemos que não é somente crer na sua vinda. Não é somente ter a expectativa da sua vinda. Não é somente saber que as profecias falam da sua vinda. Mas Paulo, ele usa a expressão amam a sua vinda. Não somente sabemos que ele virá, não somente cremos que ele virá, mas amamos a sua vinda. Amamos, não somente aguardamos, mas suspiramos pela sua vinda. Aguardamos com desejo e paixão pela manifestação do Senhor. Então, é muito mais do que crer que Ele volta, saber que Ele vai voltar, é muito mais que isso, é anelar a sua volta, é suspirar pela sua volta, desejar a sua volta, é amar a sua vinda, como diz o apóstolo São Paulo. Quando você lê a Bíblia Sagrada, nós sabemos que a volta de Jesus, a manifestação de Jesus em glória, é parte da aliança de Deus com o seu povo. Não somente é uma promessa, mas ela está intrinsecamente ligada à aliança que Deus fez conosco. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugares. Se eu for e vos preparar lugar, é certo que voltarei para vós. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então a volta de Jesus é parte da aliança. Tem a ver com todas as conquistas da redenção. Deus não somente nos livrou da maldição do pecado, nos livrou da morte, mas Ele restaurou a nossa relação com Ele, de tal maneira que estar com Jesus é o cumprimento de toda aspiração e desejo do coração do homem que ama a Deus. Eu tenho dito e afirmo, e o Senhor me conhece e sabe, ainda que eu entenda que as belezas do céu são tremendas e jamais se contou ao mortal, mas eu quero dizer para você que o que mais me atrai no céu é uma pessoa, é Jesus. O que me encanta, o que eu quero realmente do céu é estar com Ele. Não importa se o céu fica à direita, à esquerda, no norte, no sul, no leste, no oeste. O importante é onde Jesus estiver, que eu esteja com Ele. Os apóstolos, eles tinham a mensagem fundamental. E qual é a mensagem fundamental? Jesus veio, cumpriu as profecias, morreu por nós naquela cruz, fez a obra da redenção, fez a obra da expiação, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, e foi recebido em cima na glória. Glória a Deus. Mas é de lá que estamos aguardando o Senhor. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E os escarnecedores no tempo de Pedro não cessaram, eles continuam também no nosso tempo. Essa geração se tornou uma geração maligna, perversa, malvada, escarnecendo de Deus, zombando de Deus, zombando, de tudo que Deus diz, fazem o contrário, dizem o contrário. Mas eu quero dizer que Deus continua no trono. O Senhor continua e a sua promessa não tarda.
Ele está aguardando o cumprimento da colheita, ele está aguardando completar o número, ele está aguardando que a terra produza o seu fruto. Mas ele já está às portas, disse Tiago. A qualquer momento veremos o sinal do Filho do Homem.